Um feliz sábado a todos. Bom estarmos juntos mais uma vez aqui na igreja tão querida do Vila Nova Aparecida. E hoje, quando acordei pela manhã, já estava ensaiando há algum tempo. E eu falei para minha esposa, eu vou falar para eles. Vocês sabem que no dia 11 de julho de 2010 nós nos casamos aqui. E hoje eu estou usando um artigo. E antes que vocês fiquem adivinhando, eu já vou dizer, tá bom? Não é para adivinhar, eu já vou dizer. Estou usando um artigo que há muito tempo não usava e que coube certinho, Vanessa, essa camisa. Essa camisa que estou usando é a camisa que eu casei nessa igreja há 16 anos. O que significa que eu estou ainda muito bem, não é? Só foi para dizer isso mesmo, né? Camisa de qualidade, né? E isso, irmã Nazilde, é que de lá para cá já ganhei alguns quilos de músculo, hein? Vocês acreditam que quando eu casei aqui nessa igreja eu tinha 55 quilos? Pois é, 55 quilos. E a camisa serve ainda, Patrick? Serve. Muito bem. Estou feliz de estar aqui com vocês para compartilhar a palavra. É sempre uma grande alegria mesmo estar aqui, porque a gente revê gente tão querida. E parece que o tempo não passa quando eu venho aqui. Olho para vocês, está todo mundo igual, não é? Todo mundo bonito, sorridente. Na galeria tem gente nova. A meninada tudo crescendo. É bênção pura. Nessa manhã quero convidar você a refletir comigo no Salmo 46. Livro de Salmos, número 46. E este é um salmo que eu tenho meditado já há algum tempo. E nele eu tenho descoberto muitas coisas bonitas daquilo que o Senhor tem realizado na minha vida. É um salmo de reflexão, é um salmo de entrega, é um salmo de confiança. Os salmos são divididos em várias seções. Pessoalmente, a seção que eu mais gosto é os cânticos de romagem, ou os cânticos de romaria. São aqueles cânticos em que o povo de Israel peregrinava indo para o templo. Mas eu também gosto desse tipo de salmo. Tem os salmos penitenciais, tem os salmos de sabedoria, os salmos do rei. Mas este salmo é um salmo maravilhoso. 80% dos salmos foram escritos por Davi, você deve saber disso. Mas este salmo não foi escrito por Davi. Davi escreveu salmos maravilhosos, como por exemplo o salmo preferido da maioria, o Salmo 23. Mas o 46 foi escrito por uma família, um grupo de pessoas muito especiais. Eles eram os levitas, aqueles que foram separados para o ofício sagrado. Seria como os pastores, os anciãos hoje. Em especial, uma família se destaca. É a família de Corá, ou Coré. A família de Coré eram levitas escolhidos para o serviço do cântico. E nós gostamos de cantar. Se bem que hoje eu escolhi uma música que eu percebi que nem todos sabiam, né? E eu gosto tanto dessa música, Tua Casa, Tua Morada, para nos levar mais pertinho de Deus. Lembra a história do caminho de Emaús. É baseada ali. Quando os discípulos que não perceberam que estavam caminhando com Jesus, convidam para entrar, e quando percebe que é Jesus, pede para que ele fique mais um pouco, e depois eles voltam com Jesus para Jerusalém. Fica, Senhor, já está tarde, eu insisto que o Senhor fique aqui na minha casa. E aí então o refrão diz, Tua casa, Tua morada, que eu seja sempre o Teu altar. A música nos eleva, e os filhos de Corá, eles dedicavam a vida para cantar. Não é à toa que os salmos, obviamente, vocês sabem que são músicas que eram cantadas no templo. Acontece que essa música ela foi composta por um motivo muito trágico, difícil, pelo qual a cidade de Judá estava passando. Em 705 a.C., Senecaribe, rei da Síria, vem com um grande exército. Pelo menos 185 mil soldados. É
era o maior exército já existente naquela época. O seu trisavô, Tiglat-Pileser III, começou essa conquista de Israel. Ele sai da Síria, cuja capital era Nínive, e começa então a empreitada. Qual era o seu objetivo? Conquistar o mundo antigo. E ele consegue, ele vai avançando. Só é derrotado pela própria morte, porque já se tornara velho. Seu filho Salmanaser II assume o trono e chega até Israel. Conquista Samaria. Sargão termina a conquista e chega perto de Jerusalém, na cidade de Judá. E ele conquista alguma cidade de Judá, mas ele não termina a grande conquista do todo o território de Judá. Ele conquista 42 cidades e também morre. Sargão III deixa um herdeiro, chamado Senecaribe. E a sua jornada começa em 705. Ele começa então a pilhar e invadir o restante das cidades, as conquista todas, e agora está batendo a porta da cidade santa. A cidade onde todos vinham adorar, Jerusalém. Nessa época, havia pouco tempo, Oséias morreu, pai de Ezequias. E este, um rei terrível, mas deixou uma herança, seu filho. Ezequias assume o trono com uma responsabilidade de restaurar tudo aquilo que o seu pai havia destruído. Culto, a igreja, o templo e tudo mais. Ele então consegue fazer isso. Mas Senecaribe está à porta. Ele tenta negociar. E a maneira de negociar é pagar o tributo. E ele paga tributo 1 ano, 2 anos, para que o rei não continue avançando e não tome Jerusalém. Chega um ponto que não tem mais dinheiro. Ele precisa então retirar utensílios sagrados de dentro do templo para dar para Senecaribe. Toneladas de ouro e de prata. Por 3 anos isso dá certo. Mas depois Senecaribe não quer mais ouro, ele não quer mais prata, ele não quer mais os tecidos, ele quer a cidade. E é quando então ele chega na cidade e envia cartas. E é neste momento de grande ameaça que os filhos de Corá, ao vivenciar esse terror, escrevem um salmo, que gostaria que vocês lessem sob o prisma dessa grande ameaça. Uma das maneiras pelas quais Senecaribe fazia ao vencer os povos, eles empalavam homens vivos, eles retiravam a pele da pessoa por inteiro, sem matar a pessoa, ele decapitava as pessoas e jogavam as cabeças com as catapultas para dentro da cidade murada, ele agia com terror, para trazer ameaça e amedrontar a cidade a fim de que ela se rendesse sem que precisasse lutar. Depois de vencer a batalha, ele retirava as pessoas da sua terra, das suas famílias e espalhava as pessoas, trazendo para cá e para lá. Esse meio de combate, de estratégia assíria, é o que fez com que Samaria e Israel se perdessem como nação. E por isso que judeus não se dão com os samaritanos, porque os samaritanos se tornaram um povo de mistura, porque vinham pessoas do Egito, vinha gente de várias nações para habitar em Samaria. E seria assim também com Judá. Com medo no ar, os filhos de Corá, encorajados pela palavra do Senhor, escrevem então os Salmos 46, que vamos ler agora. A partir do versículo 1. O título é Deus é o nosso refúgio e ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz soprano, cântico. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme
e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Amém? Ler essa história, ler esse salmo, ler essa música e cantar este louvor, entendendo que ele foi escrito por um grupo de pessoas que estavam crentes de que a batalha, por mais dura que fosse, Deus era o seu refúgio, a sua fortaleza, deve nos dar confiança ao passarmos por grandes tribulações. E foram essas vividas por Ezequias e por todos aqueles que estavam nos muros. Normalmente, quando o reino assírio cercava a cidade, uma das primeiras atitudes que eles tomavam era desviar o curso das águas. Vocês sabem que naquela época as cidades eram muradas, e uma cidade murada era difícil transpor, mas normalmente as águas passavam e entravam na cidade. Então, mesmo cercado, a cidade tinha água. Tendo água, bebiam, comiam, cozinhavam. Podiam plantar e colher. Havia vida, porque havia água. Agora, quando a água era desviada, poderiam aguentar 1, 2 ou 3 meses. Há relatos de mais, 18 meses de cerco e as pessoas lá dentro. Não foi o caso aqui, em Jerusalém, por um simples motivo: não havia rio. Mas não sei se vocês notam que no Salmo, lá no versículo 4, diz: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Esse rio que o salmista está colocando é como uma visão futura. Na nossa teologia chamamos de escatologia, que são os eventos finais da história deste mundo. E dentro da escatologia, aqui deste salmo, os filhos de Corá viam o rio do trono de Deus. Note o versículo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Na visão, como que uma visão do futuro glorioso pelo qual os moradores daquela cidade viveriam, os filhos de Corá narram de uma experiência do céu, onde o trono de Deus estava ali centralizado e havia o rio da vida que passava ao redor do trono de Deus. Aqui demonstra claramente uma esperança por um lugar melhor, por uma vida melhor, mesmo vivendo naquele momento. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, e aqui nós vamos ver momentos especiais da história que levou os filhos de Corá a escrever esse salmo. Nós vamos voltar para ele, mas abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 18. Aqui nós vamos ver um pouco da narrativa dessa história. Começa o capítulo 18, informando que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E é importante essas informações. Vou dar uma dica para você: quando for ler a Bíblia, preste atenção nos detalhes que o narrador está escrevendo.
nenhuma informação dada na palavra de Deus é irrelevante. Elas estão ali por um motivo. Então, se ele está escrevendo que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Judá, e este tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, ele reinou 29, tem um motivo. Vocês vão notar que no versículo 13 diz que no 14º ano, ou seja, haviam se passado 14 anos que ele havia reinado. Se ele reinou durante 29, quantos anos tem ainda para ele completar o seu reinado? 15 anos. Muito bem. Ezequias, no 14º ano do seu reinado, sofre algumas grandes tentações e provações. A primeira grande provação foi justamente a investida de Senaqueribe, rei da Síria, que veio com todas as suas armas. E ele veio para destruir, para invadir e para tomar posse de Jerusalém. Ele já havia conquistado muitas cidades em Judá e agora está em Jerusalém. E ele envia para Ezequias uma carta afrontando Ezequias, afrontando o Deus de Israel e afrontando as pessoas que viviam ali. Qual era o teor da carta? De ameaça, de zombaria. A carta dizia assim: não acreditem em Ezequias e não acreditem no Deus de Ezequias. Não acreditem nas alianças que Ezequias quer fazer. Ele quer fazer aliança com o Egito? Que é o Egito? Aquela cana quebrada. Ele quer fazer aliança com os deuses do norte, ou com os reis do norte, perdão. Todos eles foram destruídos. Não confie em Ezequias, não confie no Egito, não confie no seu Deus. Isso mexeu com Ezequias, porque quando mexe com a nossa família, quando mexe com o nosso Deus, é mais do que mexer com a gente. Não tem aquela máxima: você pode mexer comigo, mas não mexa com os meus filhos, não é assim? Não fale mal. Ezequias então pega aquela carta e vai até o templo. E ele coloca a carta no chão e começa a ler a carta para Deus. Senhor, olha aqui o que este rei assírio está dizendo. Ele está afrontando o Senhor. E Ezequias então faz uma oração. E na oração, Ezequias apela para o amor de Deus à cidade. Pelo amor de Deus ao seu nome. Porque se a Síria derrotasse agora Jerusalém, era como se houvesse derrotado o Deus de Jerusalém, o Deus do céu. Então ele apela ao nome de Deus e ao poder de Deus. Enquanto ele ora, Rabsaque, que levou a mensagem, era o mensageiro, está lá fora aguardando com alguns poucos soldados. E pouco distante dali, aquela multidão de mais de 180 mil soldados. A Bíblia descreve, depois você pode ler, que são 185 mil soldados nas portas. Nesse momento, algo acontece. Isaías era o profeta da época e ele vem até Ezequias, que está angustiado, está em oração, está com medo, porque o povo dentro da cidade já estava com medo, já estavam cercados. E ele chega ao ponto de ver pessoas já trocando crianças, e uma mãe dando a criança para outra mãe. Já havia fome na cidade. Ele vê gente comendo couro, sapato. Ele vê situações que talvez você não tenha experimentado, vivenciado. Essa semana eu vi uma notícia que achei muito triste. Por mês, em torno de 35 mil soldados russos morrem na guerra. 35 mil pessoas. Quando a gente diz soldados, por trás tem um nome.
tem um rosto, tem uma família. E se morre de um lado, morre do outro também. Então imaginem, uma média de 60 mil pessoas morrem por mês por uma guerra que para nós, cá entre nós, não faz sentido. É óbvio que existe um motivo, e pode ter certeza no que eu vou dizer, um motivo egoísta. Um motivo por poder, por soberania. Mas morrem pessoas. E nesse cerco, pessoas também morreram. E Ezequias, como aquele que era o responsável por proteger, por reger Jerusalém, estava numa situação crítica, porque estava buscando o único que poderia ser o seu refúgio, a sua fortaleza, Deus. E parecia que Deus não estava respondendo a sua oração. Até o momento então que Isaías aparece. E quando Isaías aparece, Isaías é o profeta, é o porta-voz de Deus, ele traz uma notícia. Nesse primeiro momento apenas uma notícia. E a notícia é: Ezequias, arruma a sua casa, porque você vai morrer. E aí? Inimigo à porta, pessoas de dentro sofrendo pela angústia da fome, da guerra, o medo pelo inimigo invadir, matar, levar a sua família, conquistar a sua terra. E o rei agora tem uma outra coisa para se preocupar. Ele estava doente. E era uma doença mortal. Curioso ao ler o texto que Isaías ele entra como que o rei não fosse seu amigo, e eles eram amigos, mas Deus havia dito: diz para ele que ele morrerá e vai embora daí. Pensando na psicologia, né, Patrick? Uma informação dura e nem um abraço, nem uma palavra de conforto. Amigos, irmãos, vocês já passaram por um momento em que parece que está ruim, mas vai piorar? A coisa ficou ruim, mas ela vai piorar? Essa é a história de Ezequias. Essa era a história de Jerusalém. A coisa já estava ruim e ela pioraria. Ezequias agora se vê sozinho. Agora aquela carta parecia não mais importante, porque agora estava um dilema: cuido do meu povo ou cuido de mim? Ele já havia orado a Deus pedindo um livramento para o povo. Ele ora apelando pelo nome de Deus, pelo amor de Deus. E quando a gente se vê numa situação como essa, e que agora foge completamente ao controle, a quem nós recorremos? Médicos? Recursos financeiros? Influência de amigos? Nada disso, queridos, lhe serviria. Ele precisaria de algo que estava acima de todas as capacidades humanas. Ele precisava do sobrenatural. Ele precisava do milagre. Enquanto Isaías lhe dera as costas e começou a caminhar, ele agora se levanta, porque estava deitado, lendo e orando a Deus, e agora ele vai para a parede do templo, e ele começa em lágrimas chorar e clamar a Deus. E antes a oração, que era de súplica pelo livramento da cidade, agora é para sua cura. Ele era humano, tinha suas dores, tinha suas preocupações, tinha na sua mente uma luta invisível entre cuido das pessoas, cuido de mim, cuido da cidade, cuido da minha família, o que eu vou fazer? E ele decide parar tudo e orar novamente, mas agora derramando-se em lágrimas. Não sei se vocês sabiam, mas nós temos mais de um tipo de lágrimas. E as lágrimas, elas têm substâncias químicas que nos ajudam em momentos difíceis. Vocês já perceberam que uma das piores dores, mais do que dar um topão assim, num paralelepípedo na rua, né? A gente jogava bola, o Patrick e eu somos crianças, colegas crianças desde pequeno e tal.
E quantas vezes brincando na rua, né? Brincando nas divididas e aquele topão e sai a tampa do dedão do pé. Ou quantas vezes caímos de bicicleta e os joelhos ralavam. E naquela época, não sei se os meninos sabem hoje, mas o famoso mertiolate ardia. Não era? E tinha o famoso mercúrio também, lembram? E a mãe já vinha, você arranhou o joelho? Então vem aqui que eu vou te passar um remedinho. E aí vinha aquele mertiolate. E aí a mãe, depois pensando que é melhor, dava aquele soprão, né? Que aquecia o ferimento e fazia arder ainda mais, não é assim? Ezequias, queridos, tinha uma doença e o mertiolate não poderia curar. Ele estava com um tipo de úlcera. E Isaías disse para ele qual era a doença. E ao orar a Deus na parede, ele fala: Senhor, eu oro agora por minha saúde. Eu oro por mim. E depois vocês podem ler a oração. Ele vai orar dizendo assim: Senhor, eu não sou perfeito, mas eu não tenho cometido pecado diante do Senhor que mereça esse tipo de punição. Porque naquela época esse tipo de doença era uma doença prescrita lá em Levítico, falando sobre pecados específicos. E note que oração inteligente. Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor. E ele se lembrou daquilo que ele havia feito diferente do seu pai. Ele havia restabelecido a Páscoa. Ele havia trazido os levitas de novo para oficiar. Ele havia feito um culto especial. Ele trouxe os sacerdotes para ensinar a palavra. Ele passou a ler a palavra todos os dias. Ele começou a se dedicar e dedicar Jerusalém a Deus. Diferente do que seus pais, seus primos e outros reis fizeram no passado, ele havia feito o seu dever como rei. Ele havia feito o seu dever como homem. Conduzir o seu povo, conduzir a sua família no altar de Deus. Sabe que muitas doenças, muitas pragas, muitas coisas ruins nos advêm porque nós não estamos cercados, a nossa família, com o poder de Deus. Deus, ele pode permitir certas coisas, e não estou aqui dizendo que se você viver sempre na presença de Deus, a sua vida nunca terá um problema, não é isso. Mas o contrário sim é verdadeiro. O contrário sim. Quando nós não somos fiéis a Deus, quando nós não convidamos Deus para ser o nosso Deus, estamos abrindo as portas da nossa casa para o inimigo de Deus. E ele vem, e a sua tríade, como diz Jesus, ele vem para matar, roubar e destruir. Ezequias ora e diz: Senhor, não, eu não mereço isso aqui, porque eu tenho sido fiel ao Senhor. E ele então faz uma oração, buscando livramento, mostrando para Deus na palavra, de que ele deveria ser curado. E note, Isaías havia saído, estava caminhando, e a Bíblia vai dizer que Isaías estava no meio do pátio, a uma distância de 200 metros para menos, quando Deus ouve a oração de Ezequias. Olha que oração rápida de ser respondida. Então Deus sussurra nos ouvidos do profeta Isaías: volte lá e diz para ele que ele será curado e que ele terá 15 anos de vida. Diz também que eu lutarei e vencerei os assírios. Diz para ele isso. O que você diz? Esse é o nosso Deus. Ele ouve as nossas orações. O texto aqui vai dizer que ele poderia confiar nele. E o texto lá, agora eu queria que vocês abrissem aí, no capítulo 19, já estamos voltando, capítulo 19, quando ele ouve isso, queridos, a bênção era tão grande, que ele não acreditou de imediato. Nós somos assim, né?
Não tem aquela brincadeira quando a esmola é demais, o santo desconfia, não é assim? Ezequias pensou, isso é bênção demais para mim. Senhor, ele diz, não me leve a mal, mas o Senhor pode provar para mim que isso tudo vai acontecer mesmo? E Deus é tão bondoso na nossa insuficiência, na nossa incapacidade de entender e até de aceitar o milagre, que Deus permite. E Deus trabalhou da seguinte maneira: pede o que você quer que eu faça. E ele pede que o sol retroceda 10 graus. Lembra? E então o sol ou a terra fica parado. Para Deus não importa se o sol mexe ou se a terra mexe. Bom, nós que estudamos acreditamos que a terra ficou parada ou retrocedeu o período de tempo que Ezequias pediu para Deus fazer. E isso mostrou para Ezequias que Deus é aquele Deus todo-poderoso. E olhe, aqui no versículo 32 do capítulo 19 diz assim: pelo que o Senhor diz, o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor a mim e por amor do meu servo Davi. Amém? A oração dele era apelando pelo amor do Senhor, pelo nome do Senhor e pela palavra do Senhor. Note, a oração dele diz assim: Senhor, lute pelo teu nome. É o teu nome que está em jogo. Não sou eu, não é essa cidade simplesmente, mas é o teu nome, é o teu caráter. E Deus vai vindicar o caráter dele. E é por isso que nós entendemos que a guerra, a batalha entre pecado e perfeição, não tem a ver simplesmente comigo ou com você, conosco. Nós estamos no meio dessa batalha, mas é o caráter de Deus que será vindicado. E é por isso que na sua onisciência, Deus envia Jesus para provar que é possível. E é por isso que lá no livro de Jó, você vê o próprio Deus colocando diante do inimigo a possibilidade de que, olha, lá na terra há um homem, ele é justo. Você viu? Você o conheceu? E toda vez que nós nos colocamos na presença de Deus, e a olhar para mim, a olhar para você, e nos ver conectados a Ele, nós estamos mostrando para o universo de que o caráter de Deus, sim, está presente na vida de muita gente. Lembra quando Eliseu estava na sua casa e aqueles homens sírios foram visitar para levá-lo embora? E a montanha toda estava cercada de soldados, e o servo sai e olha a montanha cercada e volta: meu senhor, estamos perdidos porque estamos cercados. Eliseu, já um senhor, homem de Deus, sai, abre a janela e olha: abra seus olhos, meu filho, e veja, muito mais são os que estão conosco do que estão com eles. E como que se ele piscasse e abrisse os olhos de novo e vê a montanha toda cercada de anjos. Esse é o nosso Deus, refúgio bem presente no momento da tribulação. Você pode confiar. Ele vai lutar as nossas batalhas. Quando o mundo treme, Deus continua sendo o seu refúgio. Terremotos estão acontecendo por todos os lados. Guerras e rumores de guerras. São sinais que mostram que Jesus está voltando. Mesmo assim, digo para você: não temam, Deus é contigo. Senaqueribe tenta invadir Judá. As cidades fortificadas ao redor caem, pessoas tremem, Jerusalém está ameaçada, mas o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, é aquele que vence a batalha. O inimigo vem para destruir a nossa esperança, a nossa fé, mas Deus é aquele que nos sustenta.
E é curioso que naquela mesma noite, Deus envia um anjo. Um único anjo. Verso 35. Então naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos já estavam mortos. O que o povo de Jerusalém fez? Nada. O que Ezequias fez? Nada. E é por isso que no Salmo de Corá há um convite. Volte lá comigo, por favor. No Salmos 46, versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Amigos, não é pelo seu poder, não é pelas suas forças, não é nem mesmo por sua vontade, mas é pelo poder e pelo amor de Deus que nós vencemos as nossas batalhas. Aqui, o salmista diz: vinde, contemplai as obras do Senhor. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. E por quê? A guerra não estava só acontecendo ali? Sim, mas não era só ali. Porque antes do anjo do Senhor ir ao arraial assírio e destruir, Senaqueribe havia saído porque houve uma ameaça do outro lado do seu reino. E quando ele recebeu a notícia da derrota, ele estava numa sauna diante do seu Deus, e os seus 2 filhos foram e o mataram. Um homem que se dizia ser o próprio Deus, diante do seu Deus, é morto pelos seus próprios filhos, e o seu Deus não pôde fazer nada por ele. E o povo que estava cercado, ilhado em Jerusalém, com medo, assustados, atemorizados, foram libertos pelo anjo do Senhor. E esses homens não tiveram que pegar uma única espada. Sabe o que essa história nos revela? Simples. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quem você vai temer? O desemprego? A fome? O inimigo? Queridos, não há o que temer quando a nossa vida está na presença e nas mãos de Deus. Pode haver doença, pode haver até mesmo solidão, pode haver a depressão, a ansiedade, pode haver medos, traumas e complexos que nos ferem, que nos distanciam uns dos outros. Nós podemos ter dúvidas até quanto a algumas coisas, mas quando apenas confiamos no poder e no amor deste Deus, isto basta para que Ele vença estas batalhas por nós. Sabe o que você aprende disso? Você não precisa lutar sozinho. Chame, convide esse Deus, porque Ele vai vencer as suas batalhas. Convide esse Deus, se alimente dEle, fale com Ele, que Ele vai vencer as suas batalhas. O pastor José Maria Barbosa foi um grande líder dessa igreja. Ele foi departamental de desbravadores muitos anos. E ele conta que em um desses campais, naquela época, e eu também era assim quando participava das campais, dos acampamentos, quando tinha os pregadores, a gente podia se aproximar e pedir a assinatura de alguns deles. Eu tenho uma Bíblia que eu tenho algumas assinaturas dessas pessoas. Hoje muita gente não faz isso. E algumas escrevem algumas coisas. Eu tenho uma Bíblia, por exemplo, que está escrito assim, ó: tenho saudade de uma terra que eu não conheço e de um rosto que eu nunca vi. E eu tenho assinatura e eu não sei quem escreveu isso. Mas está lá, a assinatura, e está lá esse texto. Mas José Maria Barbosa diz que quando ele pegou a Bíblia de um jovem, havia um texto e uma assinatura que ele também não conhecia, que tinha uma frase que ele nunca esqueceu. Ele pegou a Bíblia do jovem para ele assinar agora, e estava escrito assim: Jesus Cristo, o nosso Deus, é pão, vírgula, não deixe ele mofar. Pão tem que ser comido e compartilhado.
Se pega-se o pão e deixa só guardado, o que acontece com esse pão? Esse poder está nas nossas mãos. Coma e compartilhe. Não deixe mofar. Se você confia nesse Deus, e se você tem talvez motivos para buscá-lo ainda mais esta manhã, eu quero convidar você para cantar um hino comigo, que fala sobre isso, expressa o nosso amor, nosso cuidado com Deus, e também o seu amor e seu cuidado por nós. É uma música tão conhecida, que dessa vez todos vão cantar. Chama Canção da Vida. E é uma oração, porque ela começa dizendo: Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos. E assim, como eu não sou um bom cantor, vou deixar que nossos cantores estejam com a gente aqui. Tá bom? Vamos ficar em pé e cantarmos juntos? Ao nos despedirmos, bondoso Deus, deste bom lugar, saímos daqui com nosso coração cheio da Tua palavra, agradecido porque tivemos um encontro com o Senhor. Nossa alma está em paz, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, amigo constante em todos os momentos, inclusive os das tribulações. Momentos que nos sentimos sós, sentimos confusos, desanimados, prostrados diante de uma tragédia, de uma situação em que foge ao nosso controle. Situação essa que o dinheiro, a influência, os amigos não são capazes de vencer. Mas o Senhor é aquele que envia um único anjo, teu anjo, e este vence as batalhas.
da vitória ao cansado, dá água ao sedento e alimenta aquele que está com fome. Glória ao Senhor, porque nos ama tanto, que sempre está disposto a nos ouvir. Mesmo que às vezes seja para dizer não, espere um pouco ou receba agora. Confiamos na tua decisão, na tua provisão. Confiamos, ó Deus, nos teus planos. E como cantamos, transforma a nossa vida numa canção. Transforme a nossa vida num testemunho, num legado, onde os vizinhos, os amigos verão e testemunhará do Senhor e do teu poder. Abençoa cada um de nós. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e limitações. Conforte aqueles que estão quebrantados, aqueles que estão enlutados. Dê esperança àqueles que estão abatidos. Dê força, ó Deus, àquele que está sem força. E abençoa, ó Deus, aquele e aquela que necessitam de uma bênção especial. Da cura, da libertação, do abraço, do amor, do perdão. Que o Senhor nos alcance essa manhã. E que ao sairmos, saiamos, ó nosso Deus, com o coração leve. Porque tivemos um encontro com o Senhor. É no nome de Jesus que nós pedimos essas coisas e agradecemos. Amém. Um feliz e abençoado sábado a todos.